Oi, eu sou Thais Emanuele Ferreira Picanso. Meu trabalho é na área de engenharia sanitária e saneamento básico está intitulado como acompanhamento da condução de compostagem domésticas em unidades residenciais. Sou da Universidade Federal do Oeste do Pará e tenho como coautoras a professora doutora Ione Yolanda dos Santos e a professora doutora Leidiane Leão Oliveira. O expressivo crescimento na geração de resíduos sólidos urbanos decorrente do aumento populacional na sociedade de consumo, bem como a coleta e destinação final desses resíduos, surgem como questões complexas, suscitando ali riscos na poluição do solo, do ar e da água. E em 2019, aproximadamente 931 milhões de toneladas de resíduos orgânicos foram gerados globalmente, desses 61% originavam-se no ambiente doméstico. E o processo de compostagem é caracterizado pela decomposição controlada de resíduos orgânicos. E a compostagem ela pode ser realizada de diversas formas, como em pilhas leiras ou em composteiras, que podem ser de baldes ou empilhadas. E a compostagem com material plástico, ela é prática e bastante comum em ambientes urbanos para realizar a compostagem, justamente por conta do espaço onde ela pode ser inserida, como em residências. Então, este trabalho teve como objetivo utilizar uma composteira de baixo custo em núcleos residenciais, individuais e ou familiares, visando quantificar e discriminar a produção de resíduos orgânicos produzidos nestes domicílios e traçar um perfil dos principais resíduos utilizados durante o processo de compostagem. Além disso, pretende-se qualificar e quantificar a produção de adubos e fertilizantes obtidos no processo. Metodologia. Bem, para a implantação da compostagem foi utilizada uma composteira construída a partir de baldes de 15 litros e também utilizado ali um inóculo proveniente dos restos de alimentos, né, mistura de restos de alimentos como frutas, folhas e esterco, que já estava estabilizado, homogeneizado, rico em nutrientes. Além disso, foi feita uma seleção de participantes anteriormente, né, participantes voluntários, na qual foram selecionados 2 núcleos residenciais, e após foi feita a realização de um minicurso para capacitá-los acerca do desenvolvimento da compostagem e de como deveriam conduzir o experimento. Resumidamente, os participantes receberam 1 kg de composto como base inoculante para cada balde, que inicialmente foi acrescentado no balde 1 e em seguida foi acrescentado uma camada de material úmido, como os legumes e vegetais, e após colocou as outras camadas de material seco, como as folhas e palha. E no balde 2 foi orientado que fosse realizado o mesmo processo e apenas quando o balde 1 estivesse cheio, houvesse a troca desses baldes e fosse realizado do mesmo modo que foi no balde 1. O balde 3 ficou para receber o chorume, foram feitas orientações também acerca de local de armazenamento da compostagem, né, que deveria ficar abrigada do calor intenso e da chuva. E também foi recomendado que o composto ele obtivesse ali, ele fosse homogeneizado de 1 a 3 vezes na semana. E durante a compostagem, os resíduos eles foram submetidos ao manejo conforme foi orientado. A temperatura ela foi medida de 1 a 3 vezes na semana também, utilizando o termômetro digital, capaz de mensurar temperaturas de menos 50 a mais ou menos 300 graus Celsius, e sempre antes da humanização do composto. O período de compostagem levou de 3 a 4 meses. Depois da finalização do processo de compostagem, foi estimada a quantidade total de composto produzido, tanto sólido quanto líquido, por unidade residencial, bem como descrito quais os resíduos utilizados durante o período. A análise de pH foi feita utilizando o pH-gâmetro, a uma temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius, e as análises foram conduzidas em duplicados, utilizando a metodologia proposta por Teixeira e colaboradores em 2017. Além da análise de pH, procedeu-se à avaliação da umidade, conforme os procedimentos delineados pela OAC em 1995 e o Protocolo de Prática de 2007. Resultados e discussões. A temperatura média para os participantes dos dois foi, respectivamente, 35,9 graus Celsius e 35,6 graus Celsius. Houve resíduos orgânicos incorporados. O experimento do participante 1, balde 1, teve uma predominância de mamão, cascas de banana e pepino, enquanto que no balde 2 teve uma predominância de cascas de melancia, mamão e banana. Já o experimento do participante 2, balde 1, apresentou uma predominância de cascas de ovos e borra de café, enquanto que o balde 2 teve uma predominância de cascas de banana e cascas de melancia. No processo de compostagem, a produção do composto orgânico variou entre os diferentes participantes, mesmo sob condições semelhantes de orientação e de manejo, e cada composto foi realizado por um período de tempo de maturação diferente. No balde 1, do primeiro participante foram empregados 6,979 kg de resíduos em 24 dias de compostagem, resultando em uma produção de 1,656 kg de composto após 30 dias de maturação. Isso representou um percentual de composto obtido de aproximadamente 23,73% em relação à quantidade total de resíduos incorporados na composteira. Já no experimento no balde 1 do segundo participante foram incorporados 9,364 kg de resíduos em 24 dias de compostagem, resultando em 4,410 kg de composto após 72 dias de maturação, representando um percentual de composto obtido de cerca de 47,10%. E no caso do balde 2, do participante 1, utilizou-se um total de 7,483 kg de resíduos em 20 dias de compostagem, gerando 1,570 kg de composto após 56 dias de maturação, que representa um percentual de composto obtido de aproximadamente 20,98%. E por fim, para o participante 2, balde 2, foram utilizados 6,832 kg de resíduos em 40 dias de compostagem, resultando em 3,384 kg de composto após 62 dias de maturação, que representa um percentual de composto obtido de aproximadamente 49,53%. Os diferentes resultados obtidos entre a quantidade de resíduos introduzidos durante a compostagem e a quantidade de composto produzido pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo a composição específica dos resíduos, tanto os úmidos como os secos. O tempo de maturação dos compostos também variou entre os participantes, isso pode ser atribuído a diferentes taxas de decomposição influenciadas entre o carbono e o nitrogênio, o nível de umidade presente, a adequação do sistema e as práticas de manejo adotadas durante o processo. E além destes, o tamanho das partículas de resíduos que podem ser influenciados na taxa de decomposição. Umidade do composto. Os resultados de umidade dos resíduos compostados pelo participante 1, nos baldes 1 e 2, foram respectivamente 60,23% e 69,84%. No caso do participante 2, os resultados de umidade para os baldes 1 e 2 foram respectivamente 67,43% e 68,40%. Agora, se tratando de dados de pH. Os resultados de pH para os participantes 1 no composto dos baldes 1 e 2 foram respectivamente 8,37 e 8,87, enquanto que para os participantes 2 nos baldes 1 e 2, respectivamente, foram 9,01 e 8,87. Com isso, conclui-se que, com base nos resultados obtidos, o composto produzido pelos participantes são provenientes de uma diversificada fonte de resíduos orgânicos e, com exceção da umidade, o que ficou um pouco acima do esperado, o composto apresentou uma característica ideal de pH e de temperatura.